Fala galera, tudo bem? Rafael aqui falando com vocês, junto com a Paula, e a gente resolveu pensar em fazer algo para comentar sobre os dois filmes, que lançaram na Amazon Prime, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Esses dois filmes são baseados no caso real, todo mundo sabe disso, da família von Richthofen, que aconteceu em 2002, e envolve ali todo o processo dos depoimentos tanto da Suzanne von Richthofen quanto do seu namorado, que também foi partícipe do crime, junto com o irmão dele, os irmãos Cravinhos, No caso, o namorado dela, o Daniel Cravinhos, e o irmão dele, o cunhado dela, o Christian Cravinhos. E os dois filmes são baseados nos depoimentos que tanto a Suzanne quanto o Daniel deram à justiça na época do julgamento, que não foi em 2002, foi depois, acredito que em 2006, 4 anos depois de terem cometido o crime. E isso, na época, foi algo muito noticiado, foi muito importante, a mídia, a imprensa brasileira e internacional cobriu de maneira muito direta e muito atenta esses depoimentos que acabaram agora virando filme, depois mais ou menos de quase 20 anos, de ter acontecido o caso von Richthofen. E a gente resolveu, por um olhar sociológico e por um olhar psicológico, comentar um pouco dos dois filmes e também do caso real mesmo, da Suzanne e dos irmãos Cravinhos. Sim, nós somos a junção aqui da sociologia com a psicologia e a gente conversando sobre os dois filmes que a gente assistiu, um depois do outro. Depois de ter assistido já várias séries diferentes, alguns documentários sobre esse assunto de profissionais diferentes, comentando sobre o perfil da Suzanne e dos três envolvidos, dos três principais envolvidos. A gente decidiu fazer um vídeo para falar sobre um pouquinho da nossa visão, a análise que ele fez e a análise que eu fiz do filme e desses personagens, que compõem essa história. Quer começar? Posso começar. Antes de falar sobre o filme, uma curiosidade bem bacana. Von Richthofen, inclusive, é o sobrenome de um dos grandes pilotos da Primeira Guerra Mundial, também conhecido como Barão Vermelho, que era lá da aeronáutica, digamos assim, alemã, Luftwaffe, eu acho o nome. Depois vocês procuram aí, ver se está correto. E ele entrou para a história, como um dos grandes pilotos, aviadores. E o nome dele era Manfred von Richthofen, que inclusive é o nome do pai da Suzanne, morto aí nesse atentado, a gente pode falar assim, nesse crime brutal que aconteceu lá em abril de 2002. Abril? Não, setembro. Desculpa. Não sou a pessoa das datas, nem adianta. Foi, próximo do aniversário dela, inclusive, que seria em outubro. E uma coisa interessante, quando a gente analisa os dois filmes, que são baseados nos depoimentos, e a gente até combinou que, na verdade, a verdade ela não está em nenhum dos dois filmes. Claramente, para se defender, até porque já tinha passado algum tempo do caso, sob aconselhamento de advogados, a gente sabe que isso interfere. Eles deram versões um tanto quanto diferentes sobre o relacionamento deles e sobre toda a arquitetura do crime, podemos dizer assim, até chegar ao seu cometimento de fato. E na versão da Suzanne, a gente percebe uma garota que ela tenta vender uma imagem de uma garota que tinha um relacionamento muito bom com os pais, na verdade, o pai e a mãe, e que isso foi sendo corrompido por um namoro ali adolescente. Ela ainda era muito jovem quando começa a namorar o Daniel Cravinhos, os dois muito jovens, ela um pouco mais que ele, e vai perdendo essa proximidade, essa noção de um pai presente, bonzinho, de um pai bacana que ela tinha, por conta da má influência, segundo o depoimento dela, do seu namorado, à época, o Daniel Cravinhos. E na versão do Daniel a gente percebe o contrário, O Daniel conta uma versão bem diferente de como era a relação entre eles. A Suzanne, muito mais vista no filme, que conta a versão dele como uma manipuladora, Uma mulher que conseguia ali, através da sua imposição afetiva, emotiva, fazer com que ele cometesse alguns atos que ele não cometeria, segundo ele, mas sob a influência dela ele acabou sendo levado. Pelo amor, Pelo amor, Dizem isso no filme. E a gente vai percebendo que essas histórias elas vão tomando um rumo um pouco diferente, apesar da conclusão ser a mesma. Que foi o que aconteceu de fato, a morte brutal do casal von Richthofen. E o que eu comentava com Paula é que logo que a gente percebe o começo do filme, depoimento tanto dele quanto dela, a gente já identifica ali alguns problemas no relacionamento entre os dois. E aí, como a gente vai falar de relacionamento, eu vou passar a bola para a especialista, Para ela comentar sobre o assunto. Tu falou da questão da manipulação, dos advogados, da influência dos advogados, e eu me lembrava que, inclusive, isso não tá nos filmes,
mas o irmão mais velho, né, que acabou sendo inserido, como é o nome dele, do irmão mais velho? É o Andrés. O Andrés, ele chega a afirmar que ele não chegou ao ato em si, né, a bater na esposa. Não, o Christian, o irmão do Daniel. É, o mais velho é o do Christian. Daniel, sim. Pronto. A versão do Andrés, irmão da Suzane, desculpa. Pronto, então não Christian. é isso. O Andrés, inclusive, é o irmão mais novo, né? É. São dois irmãos, a Suzane e o Andrés. E a gente recentemente viu algumas notícias sobre ele, tristes, mas enfim. O Christian, ele chegou a dar depoimento dizendo que ele não tinha feito parte do crime, ele tinha chegado lá, mas não tinha conseguido. Então a gente consegue perceber que há essa manipulação. E durante a própria audiência, ele desiste e volta atrás e diz que realmente participou. Então a gente consegue perceber que foi tudo muito pensado, né? Logo após o depoimento da mãe, inclusive, né? Então tem essa influência também familiar, maternal, da figura da mãe, que inclusive a mãe dos Cravinhos, ela pede para que a justiça seja feita, né? O que é raro de ver uma mãe fazendo, né, assumindo essa posição. Mas nada disso tá nos filmes, então a gente realmente assistiu outras referências pra gente conseguir ter, inclusive, um posicionamento. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram, no @poderosamente_resolvida, em que eu falava sobre isso, sobre a nossa posição, né? Que tinha a ver com a gente achar que tá muito mais pra versão do Daniel do que pra a versão da Suzane, né? Tá muito mais pra ela ser a manipuladora da história, embora, como o Rafael falou ainda agora, nenhuma das versões, na nossa opinião, esteja completamente certa. Com certeza tem parte da versão dela que tá certa, parte da versão dele que tá certa, e as coisas vão se misturando, né? Mas eles contam só a parte que acaba sendo mais agradável. É difícil saber o que é agradável nessa história, mas... mais conveniente. Que fica mais conveniente pra eles. Mas o que me chamou bastante a atenção, né, por uma visão psicológica, mas indo mais especificamente na questão do relacionamento, porque eu trabalho muito fazendo um trabalho voltado para mulheres e também para a questão do relacionamento afetivo sexual. E aí o que me chama muita atenção, é o que costuma me chamar atenção em várias histórias que eu escuto, não só na clínica, mas em filmes e novelas e afins, né? É exatamente a tragédia anunciada, porque é isso que a Suzane é. E a gente consegue perceber isso muito bem na versão do filme do Daniel, que é a menina que matou seus pais, né? Por quê? Porque você consegue perceber que logo no começo do relacionamento existem diversas atitudes dela que sinalizam, assim, é como se fosse uma fogueira gigante, tem muito problema ali. Ela sinaliza que ela tem várias dificuldades relacionais que ele não vai atrás de investigar, que ele não vai atrás de olhar e falar assim, não, peraí, rapidão, que essa pessoa que claramente está me mostrando que ela é indisponível afetivamente e eu preciso primeiro entender isso um pouquinho melhor antes de eu colocar o meu pé nessa relação, antes de eu entrar nesse terreno, digamos assim. E isso é o que a maioria das pessoas faz, isso é o que muita gente faz. A gente identifica essa indisponibilidade afetiva no outro, e aí isso é uma questão bem profunda que a gente acaba entrando nesse tipo de relação porque a gente também está indisponível afetivamente. Sim. Então a gente não consegue entender pelos filmes qual é a indisponibilidade afetiva do Daniel. Eu precisaria atendê-lo, eu precisaria conhecê-lo melhor. Mas existe uma indisponibilidade afetiva nele. Mas a questão é, quando a gente fala de tragédia, normalmente a gente acha que foi algo que simplesmente aconteceu, foi repentino. Do momento. Mas a maioria dessas tragédias, inclusive as tragédias que envolvem feminicídio, as tragédias que envolvem crime passional, como a gente costuma chamar, né, os crimes que envolvem ali a paixão, o amor, os ciúmes, eles são tragédias que são anunciadas. Logo no começo da relação, a gente consegue perceber sinais de que aquilo ali não vai dar coisa boa. Só que, infelizmente, pela ausência de educação relacional que a nossa sociedade apresenta, né, ou não apresenta essa educação, a gente não consegue reconhecer isso de longe. A família não consegue reconhecer isso de longe. Eu falava isso com o Rafael, né? Então, se a mãe tivesse conseguido enxergar isso, claro que não é culpa da mãe, mas se houvesse ali um olhar mais claro, para olhar e dizer, não, isso aqui, não, ela não é uma menina boa, não é só isso, existe mais do que isso. E infelizmente, pela ausência desse conhecimento, algo que não deveria ter começado, começou, como várias relações que nunca deveriam começar, acabam começando. Sim, e nesse caso chegou no nível mais grave, né? Houve o cometimento de um crime, de um parricídio, né? Que é quando você ou planeja ou executa a morte de parentes ali ascendentes, pode ser avô, avó, pai, mãe. Geralmente a gente pensa que é só pai, mas não é, né? E uma dica para vocês, inclusive, que assistiram o filme, é assistir uma série que também está na Amazon. É o 2º episódio da 1ª temporada de Investigação Criminal.
tem também pelo YouTube. Inclusive no YouTube a gente consegue encontrar a entrevista completa com os especialistas, com a delegada do caso, a doutora Cíntia Tucunduva, com o perito, o legista, enfim, com toda a equipe técnica da polícia que fez a investigação e chegou à conclusão do crime, né, da autoria do crime. Inclusive, outra coisa interessante que a gente comentava é essa preocupação deles de não estar presente na cena do crime, como isso a todo momento vai empurrando os dois, principalmente o casal de namorados, para a cena, né? Então, até brinca-se lá no documentário, no Investigação Criminal, que eles foram, depois de cometer o crime, para um motel e pediram uma nota fiscal, que não faz nenhum sentido. Ninguém pede nota fiscal de motel, seria a nota 0001, a primeira nota fiscal da história, né, do motel, que é exatamente ter um álibi, né, para você sair daquela condição. E também alguns peritos e legistas dizem que provavelmente eles se inspiraram em séries como CSI. Então a preocupação de calçar luvas, de colocar a meia no rosto para não deixar pelo, nem impressão digital, sendo que ela morava na casa, né? E o namorado também visitou muitas vezes, ficou um mês, inclusive, morando lá direto, quando os pais viajaram para a Europa. O próprio Christian, em algum momento, teria ido à casa. Então todas essas preocupações demonstram um certo amadorismo, né? E a gente tem muito a visão da Suzane como uma manipuladora, uma sedutora, e muita gente coloca ela, nossa, como a inteligência ali, né? A inteligência que teria arquitetado a morte dos pais, mas não é uma inteligência tão inteligente também. Sim. Existem muitos atos falhos. Os peritos, inclusive, os investigadores, inclusive, usam a expressão pueril, né? Pueril, O nível de inteligência que foi utilizada para o cometimento desse crime foi muito básico, né? Foi muito simples, foi baseado, como o Rafael disse, em séries aí que estão disponíveis para todo mundo assistir. E sobre os filmes? Você acha o quê? Nota 7, nota 5? Dá uma avaliação aí. Não sei, não sou uma boa pessoa para... Acho Meu que irmão... um filme só resolveria? Um filme maior, de 2h30? Eu vou optar por não me manifestar nesse sentido, porque eu fui muito na proposta. Sim. Então eu entendi o raciocínio ao fazer essa divisão, né? Então eu fui nessa linha. Então eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu não fui muito com esse olhar pro filme. Eu fui mais com o olhar de vamos acompanhar, vamos ver qual vai ser a diferença das versões. Porque até esses filmes chegarem, eu sequer sabia que existiam essas diferentes versões. A gente já tinha assistido vários podcasts, vários profissionais falando sobre esse caso, profissionais envolvidos no caso, mas parecia que, pela forma como eles diziam, parecia que tinha uma linha só. Uma definição. Né? Uma linha só de raciocínio, porque eles estavam só descrevendo como o crime aconteceu. Mas tem antes, tem o planejamento, né? E tem também a motivação por trás, e tem também a influência de cada um deles ao longo do planejamento desse crime e da própria execução do crime, porque eles planejaram esse crime por mais ou menos 3 meses. 3 meses. Né? Foi um crime bem pensado. Bem pensado, que eu quero dizer, foi pensado por bastante tempo. Né? Então, pensaram bastante para poder chegar lá. Embora isso não tenha feito com que eles tivessem desenvolvido grandes recursos, né, para a realização desse crime. Mas... enfim, resumindo, eu entendi o raciocínio do filme e se tu quiser dar uma nota, fica à vontade. Eu acho que vale a pena assistir por conta da repercussão que o caso teve, né, na criminologia nacional, na própria mídia, na imprensa. Eu tinha 18 anos quando aconteceu, então eu me lembro de acompanhar muito de perto as notícias relacionadas a tudo, né, do caso. E de ter, inclusive, eu lembro inclusive da cena do enterro no dia seguinte, da Suzane chorando, né, abraçada com o Daniel, o que mostra uma certa, né, um certo desequilíbrio. Uma pessoa normal, ela acho que não teria essa disposição, né, de tomar banho de piscina no mesmo dia do enterro dos pais, que ela havia planejado a morte. Enfim, existe uma certa unanimidade entre os peritos e especialistas de que ela é uma pessoa fria, né? Ela é uma pessoa que tem ali traços... Uma geladeira, como o perito chama, né? Traços até de psicopatia, né? Sim. Ela está ali no que o Guido Palomba, que é um dos especialistas, no caso psiquiatra, ele fala que seria uma zona fronteiriça entre a normalidade e a loucura, né?
ela habita esse intermédio, né? Esse meio. Sim, ele fala que a loucura está justamente no comportamento, né? Na conduta, né? Na conduta, no modo de agir, Isso. né? A gente só consegue perceber que ela não é normal, entre aspas, por conta do tipo de conduta que ela tem, porque ela passa despercebida facilmente. Você não olha pra ela e diz, olha uma louca passando ali, de maneira nenhuma. Mas a gente tá chegando nos 15 minutos, passando um pouquinho dos 15 minutos, e aí a gente fez uma análise aqui, um bate-papo, essa era a nossa intenção, a gente não preparou um grande roteiro, né, pra esse momento, mas a gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente queria falar, do que a gente queria discutir. Mas se vocês quiserem, se quem estiver assistindo depois quiser que a gente faça um outro vídeo falando sobre algum ponto específico do assunto, vocês podem indicar pra gente ou então até sugerir algum outro tema, algum outro caso. A gente tem visto vários crimes, né? Sobre o Pedrinho Matador, sobre Nardoni. Sobre o caso Nardoni, sobre outros crimes desse tipo. E quem sabe a gente pode falar mais sobre ou falar sobre outras questões que não tem nada a ver com crime, porque aqui a nossa intenção é só trazer bate-papo. Um bate-papo usando as bases que a gente tem, né? Os conhecimentos e a nossa história de vida. Desculpa te interromper. Uma boa pergunta sobre o caso seria, será que ela tem condição de voltar ao convívio social normal? Porque o regime semiaberto já é uma realidade para os três. O Christian, inclusive, já voltou a ser preso, né? Saiu e voltou, né? E ela tá em vias de ir pro regime aberto, né? Sim, o Daniel hoje é casado. É casado com a filha de com uma ex-carcereira. Sim, que não lembro qual a formação dela, tu lembra? Mas Direito. É. Parece que é. Eu sei que ela né? Depois vocês procuram aí. Sim. E a gente pode fazer um outro vídeo respondendo essa pergunta que é bastante complexa, né? Tem condição e não tem condição dessas pessoas voltarem pro seio da sociedade. Bem complexo mesmo. E aí, como é que a gente termina? A gente termina se despedindo do pessoal e pedindo para eles deixarem dicas aí, ou então curiosidades que eles queiram que a gente comente nos próximos vídeos, beleza? Certo, então deixa o like, comenta aí alguma sugestão de próximo tema, diz pra gente se gostou. E é isso, até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.